Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos começar o Japariba. O Japariba é um projeto de entrevistas normalmente com brasileiros que vieram para o Japão de várias formas, onde a gente conta a história real dessas pessoas. Hoje, o nosso convidado não é exatamente o perfil que a gente costuma trazer aqui para o Japariba. É um perfil bem diferente. E justamente por isso a nossa conversa de hoje vai ser bem interessante. Nosso convidado de hoje é o Yusuke Tanigawa. Olá, Eu vou fazer o seguinte: eu vou me apresentar, depois eu passo a palavra para o Yusuke para ele se apresentar também. Vamos começar assim. Meu nome é Guilherme Monte, eu sou brasileiro, sou natural de Fortaleza, no Ceará, e atualmente eu moro em Hiroshima, onde eu faço mestrado em arquitetura na Universidade de Hiroshima. Hiroshiko negai shimasu. E agora eu passo a palavra para o Yusuke-san. olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Yusuke, eu sou japonês e atualmente trabalho como professor de japonês. Ah, eu sou de Gunma. Acho que tem muitas pessoas que moram lá também. Eu acho que Hiroshiko negai shimasu. Muito obrigado. Guma, né? Nossa, tem uma super comunidade de brasileiros em Guma, né? Inclusive, né, nossos seguidores, a gente já entrevistou até pessoas de Guma, né? O Rafael Kinoshita-san, não lembro se é exatamente de Guma, mas, tipo, tem uma grande comunidade de brasileiros lá. E aí, vamos começar apresentando um pouco mais, conhecendo um pouco mais da história do Yusuke, né? Porque vocês viram que ele é japonês, mas ele fala português perfeitamente. Como que isso acontece, né? Já a gente sabe que o português é um idioma muito difícil e que ele é muito diferente do japonês. Então, como que acontece para um japonês ter tanto interesse assim na cultura brasileira a ponto de falar português tão bem? Yusuke, conta pra gente, então, falou que veio de Guma, né? Então, tu sim. viveu a tua vida toda em Guma, assim, a infância, desde que nasceu, como foi? Até entrar na faculdade, eu Hum, morei lá, em Gunma, né? Na casa dos meus pais, né? Com a família. Aí quando eu entrei na faculdade, eu fui para Yokohama, porque é mais perto da faculdade, né, da universidade. uhum, Aí depois eu fui para Tóquio. Aí depois eu voltei para Gunma, né? Depois de me formar, eu hum. voltei para Gunma. E atualmente eu moro em Saitama. Olha, mas é tudo meio próximo, né? Guma, Sim, Yokohama, sim, Tokyo, sim. Saitama, meio... É tudo Tudo na canto? mesma região Kanto, sim, sim. Ah. Só que, diferente de Yokohama, Tokyo e Saitama, Guma tem esse diferencial, né? Por que que Guma tem tanto brasileiro? Você sabe dizer? Porque eu não sei, na verdade, não sei muito bem, mas acredito que é porque é um lugar bem industrial, né? Tem Hum. ah, muitos lugares que precisam de mão de obra, né? Uhum. Eu acho que é por isso, tá? Se eu estiver errado, me corrige. É, eu fui para Guma uma vez só e realmente tinha uma comunidade brasileira muito grande. Tinha várias lojas escritas em português, com produtos Sim, brasileiros, por desses brasileiros que vão para trabalhar, né? Realmente Guma tem uma atividade industrial, como você falou, tem muita fábrica e muito sim, brasileiro vai para lá para trabalhar. E aí acaba ficando, né? Criando os filhos e sim, sim. fazendo essa comunidade. Desde pequeno, então, você tem contato com brasileiros, é isso? Hum, pelo que eu lembre, Hum, não, né? Na verdade, eu jogava futsal quando eu tinha 11 anos e o treinador, na verdade, eu jogava em Saitama, né? É bem perto de Gunma, mas eu jogava em Saitama. E o treinador era brasileiro e ele não falava japonês, né? Só algumas coisas. Então ele chegava, né, falando em português, né? Fazia alongamento falando em português. Aí, como não tinha, né? Como ainda não tinha começado a aula de inglês na escola, na minha época, praticamente o português era a primeira língua estrangeira que eu tive contato, hum, né? Daí eu me interessei
Aí até agora, né? Entendi. Nessa época você tinha quantos anos? 11, 11? 12 por aí. Eu tava Nossa, no pequenininho, quinto criança, né? ano. Hum. Sim. Nossa, e você jogava futsal com outros brasileiros ou com outros japoneses? A maioria era japonês, mas Oh. tinha algumas crianças, né, peruanas, brasileiras. Hum. Mas eu acho que eles falavam em japonês, falavam mais em japonês, né? Então Aham. era só com os treinadores que eu tentava falar em português, né? Mas você tentava falar em português antes de começar a estudar o português de fato. Não, eu queria me comunicar de alguma maneira e eu fui à biblioteca, né, procurar livros de português. Aí eu achei um que estava escrito em português e katakana, né? Aí eu decorava Hum, números, né, coisas básicas, né, expressões básicas como boa noite, né? Aí eu chegava e falava boa noite, ele me respondia, né? Aí hum, isso era uma coisa ah, como fala, muito legal, né? Isso, sim, né? Para uma criança, né? sim. Nossa, eu consegui me comunicar falando um idioma que não é meu, né? Aham. Então, então ficou, né? O português ficou na minha cabeça. Aí acabei escolhendo a faculdade de língua portuguesa também. Nossa, mas então você começou a estudar o português por uma vontade própria, né? De querer se comunicar, de ver uma barreira de idioma e você querer ultrapassar aquilo. Tipo, o meu técnico ele não fala japonês, eu preciso falar com ele. Como que eu vou fazer isso? Vou ter que aprender português. Praticamente foi assim. Só isso, né? Assim, só aprender aqui português, como se não fosse nada demais. Sendo que, Uhum. nossa, português é uma língua super difícil. O técnico, então, não falava muito japonês. Como você falou, Sim. algumas palavras só, né? Algumas Algumas palavras. frases, né? É, e a comunicação, então, realmente talvez fosse bem difícil, né? Com os Sim. outros membros do time, então, era japonês. E com o técnico, ou com algumas outras pessoas, começou o português daí. Uhum. É, em Guma também, como tem uma grande, essa comunidade que a gente está falando, né, de brasileiros, isso é comum acontecer, de ter essa, como é que a gente pode falar? Esse intercâmbio Uhum. entre brasileiros e japoneses, né? É muito comum. Acaba que por, né, ser uma comunidade brasileira dentro do Japão, eles têm sempre essa troca. E acaba acontecendo isso, né, de que você saber o idioma pode te abrir outras portas. Você estudar o idioma pode te proporcionar se comunicar e conhecer essas pessoas, que é muito legal. Daí, continuando aqui o assunto, o Yusuke falou que gostou tanto de português que escolheu fazer isso na faculdade. Então, quando foi fazer a graduação, depois de terminar o ensino médio, a faculdade dele foi em língua portuguesa. Conta um pouquinho pra gente como foi esse processo. Por que que você... A gente já entendeu o porquê você escolheu o português, Uhum. mas conta então, onde você estudou português? Hoje, na verdade, eu estudei português só depois de, assim, de verdade, né? Estudei de verdade só depois de entrar na faculdade. Para passar na prova, para entrar na faculdade, não precisava de português. Então, eu estudei Ah, muito inglês, né? E a história mundial que a escola, a universidade exigia na prova, né? hum. Daí eu entrei e até aí eu não sabia quase nada mesmo, só os números que eu tinha aprendido na minha infância, né? Quando eu tinha 11, 12 anos. Até aí eu Nossa. não tinha quase nenhum conhecimento. Nossa, chegou um comentário aqui falando, ó, do Fábio Colli. Impressionante como o Yusuke não tem sotaque quando fala em português. Eu também acho impressionante, Fábio. De verdade. Ele É um português muito sempre fluido. me elogia. Muito obrigado. É muito fluido, é muito kiasui, né? Muito fácil de ouvir. Não sei se a gente tem essa expressão em português, acho que não. Mas é muito natural. Hum, É, obrigado. então, quando você começou, a faculdade não sabia português tanto, né? Porque, por mais que na escola você
tenha aprendido inglês, não tinha português, né? Por mais que fosse em Guma, enfim. Hum. Deve ter sido muito difícil, talvez. Aprender português? Foi, foi. Sim, Foi, tá sendo. E vai tá ser tendo. também. Então você fez o curso de graduação de língua portuguesa, é assim, né? Língua portuguesa, sim. Esse curso de língua portuguesa não é focado no português do Brasil, é realmente português, o idioma como um todo. Hum, Na verdade, estava focado no português do Brasil, mas também tinha aulas de português de Portugal, português da África, português, também a história do Brasil, de Portugal, e dos países que falam, usam português, né, como o idioma oficial, né? E também de Hum. Macau. Hum. Além do idioma em si, vocês viam alguma coisa relacionada à cultura, história também? Se tinha aula Hum. sobre outras coisas, Sim. eu lembro que tinha um professor que dava aula de cultura pop, né? Cultura pop. Não Olha. sei muito bem. ah, eu não lembro muito bem também, mas tinha essa aula que o professor era um brasileiro. Hum. Eu lembro que eu escrevi um relatório sobre K-pop, então meio que não tinha muito a ver com a cultura, né, brasileira. Acho que não. Ah, também lembrei que tinha uma aula de literatura, né, crônica. Tinha uma professora que dava aula sobre o estilo crônica, né? Crônica. Sim, Hum, sim. também. Então, assim, tinha aulas assim para um pouco de tudo, né? Sobre um Hum. pouco de tudo. Hum. Eu acho que quando a gente entende a cultura do lugar, a gente entende o idioma também, né? O idioma e a cultura, eles são Sim. sempre muito conectados. No japonês é a mesma Sim, coisa, muito, muito. né? Tem coisas que a gente fala em japonês que a gente não consegue traduzir para o português, por exemplo. É, por exemplo, se a gente fala itadakimasu, não é uma coisa que a gente consiga traduzir para o português e tem o mesmo sentido. Não Hum, faz sentido, né? não faz, Então, né? Aí no tem que ter português, explicação, né? Hum. sim, no português acaba acontecendo a mesma coisa. Por isso que eu pergunto se nas aulas também tinha essa base cultural dos países, né? Para você Hum, entender o idioma a partir da cultura. E é muito interessante porque, como você falou, uma aula de cultura pop, você vai usar o idioma para falar daquele assunto, né? Acaba que treina justamente Na o idioma verdade, como é que. era em japonês mesmo. Era em Para. japonês, eu escrevi em japonês. Então, realmente, agora mesmo, agora, né, pensando assim, não sei o que tinha a ver com, com a faculdade de língua portuguesa. Acho que não muito. Mas a Hum, explicação das aulas era em português? em japonês. Oh. Nossa, então calma. O professor era brasileiro que você falou, né? O professor era brasileiro, Hum. do departamento de língua portuguesa, Uhum. mas ele dava aula em japonês sobre cultura pop em geral. Então, essa aula é específica, né? Acho que não era focado nem um pouco no Brasil. Hum. Entendi, entendi. Mas já essa da literatura, por exemplo, se for de crônica, né, em Hum. português, é bem difícil até. É difícil, né? É Hum. muito difícil. Até para brasileiro também, né? Tem alguns textos Porque que se são não dá a bem. entender, né? É bem Sim. complicado. Tem algumas palavras que a gente ainda fica, o que será o significado disso? E mesmo que a gente às vezes entenda as palavras, né, dentro daquele contexto, você precisa interpretar, você precisa pensar além do que está escrito. O que que a pessoa quer dizer com aquilo? O que que você sente com aquilo quando é literatura, né? Uhum. Então, não é só aprender o idioma, você tem que O aprender a idioma, pensar. né? Hum, Uhum. Exatamente, exatamente. Nossa, isso no japonês, se a gente for fazer um paralelo, tá? Porque como eu estudo japonês, a partir, né, do meu repertório de brasileiro, quando eu vejo um haiku, pensando em literatura, para mim você precisa mergulhar dentro daquele texto. Uhum. Porque o haiku são palavras mais soltas, né? Então, por mais que eu entenda as palavras em japonês, às vezes eu fico, tá, mas
como assim? Ah, às vezes não tá sentindo o mesmo que os nativos sentem, Sou né? E os nativos isso, também. Entre os nativos tem gente que, né, consegue entender bem a arte e tem gente que, como eu, que fica. Hã? Isso é verdade, é verdade. exatamente. Então, no português acaba sendo um pouco isso também, né? Tem alguns textos que são mais fáceis e tem alguns textos que não é sobre a sua capacidade no Uhum. idioma. É Sim, sim. uma outra Sim, sim. habilidade, né? Uhum. Mas foi difícil para você, assim, aprender o português? Como é que eu falo? Ah, vamos colocar numa coisa mais prática. Porque aprender o português, eu acho que, como você falou, a gente está sempre aprendendo, né? Então, Uhum. quando foi que você se viu se comunicando em português? Qual foi o momento que você percebeu? Poxa, eu consigo conversar, eu consigo falar. É, depois de me formar da faculdade. Porque, eu aprendi português 4 anos, né? Hum. Ah, mas daí, por exemplo, meus colegas eram todos japoneses, né? Então, não dava para praticar a conversa, né? Só nas aulas, né? Que eu falava português. Só quando os professores me pediam falar algumas coisas ou em provas, né? Nas provas. Mas fora isso, é difícil, né? Eu não conseguia colocar o português na minha rotina, no meu dia a dia. Eu fazia baitono num restaurante brasileiro lá em Tóquio, né? Oh, E tinha alguns cozinheiros, né? Brasileiros também, mas mesmo assim não, assim, eu não melhorava, né? Eu não melhorava tanto. hum. Aí depois de me formar da faculdade, eu entrei numa escola brasileira como professor de japonês, né? Onde eu era o único japonês. Daí tive que falar, né? Tive que falar para sobreviver, né? Daí, aí pouco a pouco, né? Eu fui Hum. conseguindo me expressar melhor, entender melhor, mas É. Hum. obviamente daí ajudou, né? As coisas que eu tinha estudado na universidade, os conhecimentos, né? Conhecimentos sobre gramática, né? Vocabulário, ajudou bastante. Com Uhum, certeza, nossa, acho que dá uma base, né? Uma uhum, segurança. É, nossa, eu estava pensando aqui, realmente, quando eu comecei a estudar japonês também talvez tinha essa mesma dificuldade. Como é um processo, é difícil dizer, né? A partir desse uhum, momento eu estava falando. Mas eu também lembro que quando vim ao Japão pela primeira vez, eu não tinha escolha. Eu precisava uhum. falar Eu japonês. precisava, né? Uhum, É. Então acho que pela necessidade a gente acaba, vou ter que falar. uhum, Talvez, não sei como foi para você, tá? Mas para mim e para muitos alunos, muitos estudantes de idioma, a gente tem muito medo de errar, né? Tem medo de uhum. Sim. tentar e acabar errando e aquilo, né? Dá uma vergonha, você acaba se fechando e não tenta de novo. Uhum, Mas se você não tentar, você não vai praticar aquilo que você aprendeu para que isso se torne natural, uhum. né? Exatamente. Então acho que Foi exatamente assim comigo também. quando a gente Uhum, se vê nesse ambiente onde você não tem escolha, você se coloca na posição de tudo bem errar. Eu uhum, preciso tentar, né? E a partir disso, você melhora. Se não for sim. assim, você não tem chance de Uhum. melhorar, né? Então realmente tem que praticar. Fica aí a dica para as pessoas que estão estudando também, É muito né? importante. Esse primeiro passo, né? De superar Hum, o medo é hum, muito importante. e- sim, e não é fácil, né? Eu acho que a gente superou esse medo meio pela necessidade. Você na Sim, pela necessidade. escola brasileira, Aham, né? Tem que exatamente. falar. Aham, Não uhum, tem escolha. Vai falar. E depois que você tenta e erra, e as pessoas entendem, e você, opa, a partir disso aqui, mesmo que eu errei, eu consegui me expressar, né? A pessoa uhum, entendeu. Ninguém está uhum, esperando que a gente, no processo de aprendizado, uhum. fale tudo perfeitamente.
As pessoas vão conseguir entender, a partir daquilo vai gerar uma conversa, o que ficar na dúvida você vai perguntar, e isso também vai aumentando, né, o nosso nível. Uhum.